conversando sobre o transtorno de espectro autista na fase adulta, porque esse é um assunto que quase ninguém fala. Aliás, tem gente que tem autismo ou está no espectro autista e nem imagina. E aí a gente vai aprender, porque o autismo é uma condição para a vida toda e compreender o funcionamento em cada fase da vida é fundamental para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e inclusão social. E para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo hoje a psicóloga especialista no espectro autista, doutora Bruna Rodrigues. Seja bem-vinda, uma alegria te receber, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bruna, vamos sentar aqui? Achei incrível. Outro dia mesmo eu estava vendo um vídeo na internet e eu pedi essa pauta para a produção, porque às vezes a gente convive com alguém do espectro autista e nem imagina. E aí essa pessoa também teve tantas perdas ao longo da vida e ela também não sabe dessa condição dela. Existe autismo de vários níveis? Leve, moderado, mais forte? Bom, primeiro, obrigada pelo espaço para que a gente possa abordar esse assunto que é muito pertinente, importante, né? E existem níveis diferentes e por conta disso a dificuldade muitas vezes das pessoas de entenderem determinados comportamentos como TEA. Então, algumas pessoas acreditam que o autista ele tem características muito peculiares, acredita que ele vai ter determinados comportamentos pontuais e não é isso. Então, de repente, o que determina esse autismo seja características, comportamentos muito sucintos que apareçam dentro do dia a dia e essa pessoa cresce muitas vezes sem saber que tinha um autismo. Olha que interessante. Aí a gente precisa agora, então, entender esses aspectos e quais são os sinais de autismo. Sim, então a gente já consegue identificar desde muito pequenininho já alguns sinais. Então algumas crianças já começam a ter dificuldade de fazer esse olhar direto. Então são aquelas crianças que a mãe coloca no colo, que ela coloca no colo e a criança já distorce ali a direção do olhar. Então, depois de algum tempo, ela começa a perceber que a criança tem dificuldade na fala. Então, é uma criança que, por muitas vezes, tem um tempo maior para ser introduzida na linguagem. Algumas crianças, elas têm mais dificuldade em relação a som. Então, alguns lugares onde o barulho seja muito alto, essas crianças, elas acabam se incomodando. Além de algumas estereotipias. Então, algumas crianças apresentam, né, um balançar de mão, uma irritabilidade. Só que assim, Cláudia, eu costumo falar para as mamães que o diagnóstico ele precisa ser muito bem avaliado para a mãe entender de fato do que se trata. Porque, às vezes, o fato da criança ter o autismo determina determinados comportamentos, porém, junto com o autismo, pode ter outras questões a mais que vão determinar outros comportamentos. A criança, ela pode ter uma ansiedade maior, ela pode ter uma dificuldade de concentração. Então, todas essas outras questões que podem também vir, além do TEA, pode também agregar para que haja determinados tipos de comportamento. E aí essa criança pode ser mal interpretada ou receber um julgamento errado e até um isolamento social, né? Sim, por muitas vezes acontece isso porque o autista, ele tem uma forma de pensar muito pragmática. Então, eu costumo dar esse exemplo para as mães. A gente pega um papel e fala, ó, isso daqui é um aviãozinho. A criança, não, isso é um papel. E às vezes dentro do dia a dia a comunicação fica muito prejudicada e aí essa criança, esse adolescente, ele começa a ser isolado dentro das interações sociais. Por isso que por muitas vezes eu descubro a questão do autismo depois que ele chega no consultório por conta de outras questões, uma depressão, um transtorno de ansiedade, que foi gerado por conta dessa falta de interação social, por esse isolamento. Então, primeiro vem as outras questões, né, dentro dessa busca, dessa procura por ajuda, e depois, no segundo momento, a gente faz uma investigação mais prudente, uma avaliação neuropsicológica para avaliar, de fato, do que se trata aquelas questões e identifica o TEA. Perfeito. Quando isso é identificado na infância, ótimo, né? Só que em alguns casos não é identificado e aí a pessoa leva isso para a vida adulta. Quais são os sinais no adulto
de que talvez ele seja autista? A gente tem essa forma pragmática de conversar, né? Então, ele tem muita dificuldade de entender o sarcasmo, algumas vezes, então vai ter dificuldade, muitas vezes, de fazer uma interpretação, então algumas matérias ele vai ter um pouco mais de dificuldade dentro da escola, a interação social, às vezes até essa questão do olhar, se ele tiver em um nível que seja um nível mais baixo de autismo, ele vai conseguir fazer as atividades dentro do dia a dia, porém, essas questõezinhas que começam a aparecer, começa a diferenciá-lo das outras pessoas. Então, começa a gerar problemas de baixa autoestima, né? Esse afastamento das pessoas. Então, esses são sinais que muitas vezes preocupam os pais, preocupa o próprio adolescente e por conta deles que eles acabam buscando investigar o que de fato está acontecendo. Porém, pode ter questões relacionadas ao transtorno do espectro autista. E aí, se esse diagnóstico é feito de forma tardia, já na fase adulta, tem algo que pode ser feito? Porque essa é uma condição de vida, né, para sempre. Então, o processo terapêutico, ele auxilia muito a pessoa a entender o que ela tem. Então, a partir do momento que eu sei que aquilo faz parte de uma característica neurológica que eu tenho, eu começo a me adaptar. Então, é feita uma socialização, o autoconhecimento faz com que ele consiga se introduzir dentro dos meios, ele entenda as limitações dele e, às vezes, até mesmo explicar para outra pessoa. Olha, eu sou autista e eu gostaria que você explicasse isso para mim de uma forma diferente porque eu tenho uma certa dificuldade. Então, a outra pessoa vai acessar esse mundo, essa forma de ser do TEA e a partir disso vai se estabelecer uma comunicação mais assertiva. Olha que interessante, né? Nada como a gente se conhecer, a gente se aceitar para a gente poder comunicar de forma transparente para o outro como a gente é, como a gente pensa para ter uma relação mais positiva. Que bom a gente poder falar desse assunto hoje. É tanta gente, eu fico imaginando, interpretada de forma errada, né? A gente tem uma máxima na sociedade que diz que aquele que não olha no olho está escondendo alguma coisa, está mentindo, e não necessariamente, né? Um exemplo. Exatamente, e às vezes por conta disso a pessoa é mal interpretada, é aquele diferentão, é aquele introspectivo que não gosta de interagir com ninguém, e na verdade é apenas uma característica da personalidade da pessoa, e às vezes isso dentro do trabalho é mal interpretado, porque são exigidas algumas atitudes, né, algumas competências de comportamento muitas vezes para o profissional, então todas essas questões, quando o contexto que aquele TEA vive sabem e aprendem sobre, permitem com que haja essa inclusão de uma forma mais adequada dessa pessoa. Perfeito. O portador de TEA, ele tem essa tendência que você disse de ficar mais isolado, de viver mais, né, ali nele mesmo. Esse isolamento, se parte dele, mesmo partindo dele, pode causar sofrimento a ele? Com certeza, porque às vezes a falta de interação dele se dá por conta de um não entendimento sobre aquilo, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso acaba gerando uma confusão de entendimento sobre o que está sendo falado. Às vezes rola algum sarcasmo no meio daquela conversa, então ele também tem uma dificuldade de interpretar aquilo. Então, esse desgaste de ficar o tempo todo buscando aquele entendimento, buscando aquela integração dentro daquele meio, acaba desgastando o indivíduo, que faz com que ele prefira ficar isolado das outras pessoas. Então, o isolamento ele não acontece no primeiro momento, ele acontece depois de um desgaste de tempos ali, de anos que já se passaram, sem saber o que de fato está acontecendo com ele, que ele é daquele jeito. Existem testes que vão fazer o diagnóstico preciso do TEA? Sim, hoje a gente tem aí uma facilidade maior para ter acesso a pessoas que possam introduzir aí, o paciente para esse cenário de diagnóstico. Então, hoje em dia, por os médicos, pelos profissionais também da saúde terem mais acesso a essas características, fica muito mais fácil deles fazerem um direcionamento, uma orientação mais adequada para um familiar ou até mesmo para a pessoa TEA.
mas a gente tem a avaliação neuropsicológica que ela consegue identificar as questões cognitivas, neurológicas e comportamentais do indivíduo, através de testes psicológicos que são cientificamente comprovados. E lá ele consegue mensurar exatamente do que se trata essas questões e quais as intervenções que são necessárias para auxiliar o TEA dentro desse quadro que ele está ali no momento. É possível que, aqui ó, a gente está no universo cheio de gente, as pessoas trabalhando, vida como todos vivem, é possível que tenha alguém com TEA? Sim, Cláudia, cada vez mais a gente identifica por muitas vezes pais que trazem as crianças para um acompanhamento, porque assim, a escola ela tem uma amostra muito significativa. Então, para os professores, fica muito mais fácil de se atentar a alguma diferença de comportamento. Então, eles acabam direcionando os pais para ir buscar, né, algum tipo de avaliação. E nessa, por muitas vezes, eles descobrem também que tem TEA, que alguém da família já tinha. Porque... Então, uma pessoa com TEA, ela pode se relacionar e até casar. Com e ter certeza, filhos. Com certeza. Então, a gente tem muitas pessoas que estão introduzidas na sociedade, que aprenderam a viver, que aprenderam, né, a lidar com essas situações do dia a dia e continuam aí se adaptando. Eu estou fazendo essas perguntas em relação a ter aqui e ali, para que as pessoas, de uma vez por todas, entendam que não dá para existir preconceito, rótulos, porque assim, a pessoa, ela é portadora do TEA e ok, ela é como a gente. Eu, de repente, sou portadora de alguma outra coisa e você de outra, e somos todos, de alguma forma, parecidos, mas diferentes, né? Exatamente. Tem os níveis, né? Então, às vezes, as pessoas associam muito aos níveis mais severos do TEA, quando fala da questão de espectro autista. E o fato de ter diferentes níveis faz com que algumas pessoas tenham características menos enfatizadas do que as outras. Porém, como cada vez esse diagnóstico, esse tratamento está sendo feito de forma precoce, né? Então hoje a gente tem bebezinhos aí que já fazem acompanhamento. Então os impactos dessas questões neurológicas acabam diminuindo. Então a probabilidade aí dessas crianças se adaptarem de uma forma mais adequada, de terem menos características, de terem menos comportamentos que falam sobre o TEA, está aumentando cada vez mais, Cláudia. Isso é maravilhoso. Inclusive, para quem não sabe, para quem tem filhos com TEA ou um filho, eu digo filhos porque às vezes tem essa condição hereditária, né? É comum numa família mais de um. Existem grupos lindíssimos, grupos de apoio a mães que têm filhos portadores de TEA. Muito legal. Então, se de repente você está passando aí por um processo de sofrimento, descobri, teve esse diagnóstico, como é que eu lido? Entra nesses grupos porque eu tenho certeza que você vai amar. E olha, o seu filho vai ser tão brilhante quanto tantos outros filhos por aí. Então, entenda isso, porque existem todas as possibilidades, né? Eu me lembro sempre com muito carinho da minha amiga Tatiana Kassenyuk, que um dos filhos dela, ela tem 2 filhos portadores de TEA, e um dos filhos é um artista plástico, hoje em dia, famoso, faz coisas lindas, porque ela descobriu cedinho e ela estimulou justamente com aquilo que ele mais amava, que era desenhar. E ele virou um pintor de sucesso. Muito Sim, legal. A gente precisa olhar com esse olhar de potencial que existe dentro desse indivíduo. E por muitas vezes, alguns acabam sendo muito mais inteligentes do que a média. A gente tem esses casos, acabam se destacando muito em algumas profissões. Então, o céu é o limite, né? Vamos valorizar e investir nas potencialidades. Vamos voltar lá? Vamos ver agora as perguntas e respostas. Vou pedir para a produção já liberar aqui no nosso video wall. E aí a gente já vai poder ouvir as respostas. O Rodrigo quer saber, meu vizinho de 21 anos tem autismo de grau leve, ficou órfão de pai e mãe e hoje convive comigo. Ele é bem esperto e inteligente, em alguns outros momentos se perde no mundo dele, que são os desenhos, e é apaixonado por carros. Sei que ele é capaz de socializar, desenvolver a mente, mas isso lhe foi tirado, pois sua mãe o protegia de tudo. E agora gostaria de trabalhar com ele, mas não sei como. Pode me ajudar? Olha, que bacana, né? Esse contexto, Lindo. A história. Então, essa questão de proteger demais. Acho que em todas as esferas isso é ruim. Então, a gente precisa sempre acreditar nesse potencial das pessoas de fazer qualquer coisa.
Então, é muito mais sobre a pessoa ter afinidade ou não de fazer determinada atividade. Por muitas vezes procurar um profissional para fazer uma avaliação é muito pertinente, porque esse profissional ele vai direcionar, vai entender exatamente quais são as peculiaridades aí da questão e fazer o que a mãe não fez, de começar a apostar nele, apostar nesse potencial, de começar a colocar para fazer atividades, para resolver determinados tipos de questões. Então, esse acreditar na pessoa é o ponto inicial para começar a desenvolver, Cláudia. Aliás, isso, gente, não só para quem tem TEA, isso para todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Hoje eu postei lá no Instagram, nem sei se ficou tão claro, porque eu quis dar uma protegida na minha própria história, porque envolvem outras pessoas, mas falando um pouquinho disso, né? Durante muito tempo eu fiz pelo outro o que o outro era capaz de fazer. O que a gente comunica quando a gente faz pro outro o que o outro é capaz de fazer? A gente comunica que o outro é incapaz de fazer. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? O amor, a gente fala que o amor sem exigência humilha. A gente tem que engrandecer o outro, nunca esqueça disso. Obrigada, Rodrigo, e parabéns pelo seu carinho, pelo seu olhar com generosidade, assim. Ana Maria de Botucatu. Meu filho tem 19 anos, fez um teste neuropsicológico e deu autismo nível 1 e TDAH. Porém, o médico neurologista não diagnosticou com autismo. Existe outra forma de saber se a pessoa é ou não autista? A avaliação neuropsicológica, Cláudia, ela é muito assertiva em relação a essa questão. Então, são testes comprovados cientificamente que vão levantar essas questões e a possibilidade disso ter algum tipo de erro é muito pequena. Eu até fico admirada, Ana Maria, de repente o neurologista não ter validado o teste neuropsicológico, porque é um profissional especializado naquele assunto, né, que está aplicando o teste. Se o teste chegou a essa conclusão, não é? O que pode ter acontecido, enviesado o olhar dele? O fato dele ser o nível 1. Então, o nível 1, ele traz coisas muito sucintas dentro das suas características. Então, pode ter relação com esse tipo de pensamento. O fato dele ter 19 anos, ele já pode ter sido introduzido dentro da sociedade de uma forma que fez com que ele se adaptasse a essas condições necessárias para que ele lidasse bem com as coisas. Então, o fato da pessoa, né, sem saber que tinha autismo, ele foi sendo introduzido e foi sendo acreditado o potencial que ele tinha para a realização das atividades do dia a dia. Então, isso condicionou ele a se adaptar a essas questões. Então, pode ser que o olhar dessas características faça com que o médico esteja enviesado, mas na dúvida, cabe a ela buscar uma terceira opinião. Legal. Fico pensando que deve ter tanta mãe e pai que ficou brava a vida inteira porque achava que o filho era tímido demais e o filho era autista, né? Sim, sim. E aí a gente precisa se perguntar também o que muda. Qual é a questão? Qual é o ponto do fato dele ser autista ou não? Vai mudar alguma coisa? Então, é algo para ela se perguntar e é algo para ela entender também, junto com ele, que diferença vai fazer esse diagnóstico. Aliás, gente, em relação a tudo, né? O que muda? Se o filho andou com 1 ano ou andou com 1 ano e 1 mês? Se falou com 10 meses ou se falou com 2 anos? A gente tem que parar com isso, né? É muito mais sobre isso do que sobre o diagnóstico. É muita pressão. Sim. A vida é tão mais simples. Obrigada, Ana Maria. Próxima pergunta, vamos lá. A gente respondeu se existe outra forma de saber se ela é autista ou não? Geralmente o caminho é esse, é o profissional da medicina, os profissionais da psicologia e a avaliação neuropsicológica. É esse o caminho. Chegar a um acordo, né? Alzira, de Manga, Minas Gerais. Um autista de grau leve pode ter algum transtorno de personalidade? Sim, pode. Então, o TDAH é uma das questões que podem aparecer. A pessoa ela pode desenvolver a depressão, pode desenvolver outros transtornos como também. Qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. O autismo é uma questão pontual neurológica que pode estar acontecendo. Junto com isso, pode acontecer outras questões, até mesmo relacionadas à personalidade. Até porque é um indivíduo social, que convive com outras pessoas, que geneticamente tem também suas características. Então, ele é esse indivíduo biológico, social e genético, né? Obrigada, Alzira. Próxima, Lídia. O autismo leve pode ser confundido com deficiência intelectual leve?
Por muitas vezes, o que pode acontecer? O autista, ele pode ter alguma questão intelectual, que é nessa parte cognitiva. O autismo, ele está muito ligado à parte neurológica, mas se tiver alguma questão, algum déficit cognitivo, pode trazer também algum retardo dentro do desenvolvimento de aprendizado, do dia a dia da pessoa. Então, pode vir junto também com o TEA. Porém, autista não significa que vai ter déficit de intelectualidade. Não significa. Perfeito. Ai, eu queria ficar conversando mais e mais, porque essa pauta me encanta, sabe? Porque eu acho que a gente vai desvendando aí muitos tabus. E é muito bom poder falar sobre isso. Parabéns pelo seu trabalho. E como eu te disse, existem até alguns testes na internet. Eu não sei se eles são válidos, são? Não são. Mas ajuda um pouquinho? Isso leva a gente a um viés muito grande, assim, de erros e perspectivas. Então, é sempre bom procurar um profissional. Procurar um profissional, né? É o ideal. Mas vou te falar, não fique sem buscar um diagnóstico, porque a vida ganha outra graça quando a gente entende quem a gente é. Exatamente. Né? E quando a gente valoriza as nossas potencialidades e para de ficar colocando peso onde não precisa. Exatamente. Adorei te receber. Obrigada, Bruna Rodrigues. Ela está no Bruna Rodrigues Psicóloga, Bruna Rodrigues Psicóloga, ou Instituto Diferentemente. Entra lá no Instagram também, tem bastante informação, Instituto Diferentemente. E o WhatsApp é o 11 97447 6210. 11 97447 6210. Perfeito. Até a próxima! Eu que agradeço aí mais uma vez por espaço. Uma ótima tarde para você. Para você também. Vem você comigo, vem cá, porque... eu tenho uma coisa para falar, inclusive sobre TEA. Eu pedi até esse espaço, pedi para a produção me lembrar, não podia esquecer que você tem algumas condições interessantes, inclusive em relação a descontos, viu? Sabia? Os autistas têm direito a desconto em imposto ao comprar carro, até 30% do valor pago em um veículo novo. Então, dá uma olhada nisso. Claro que tem uma série de requisitos, precisa analisar cada caso, mas é muito interessante você ficar atento aos seus direitos, aos direitos dos seus filhos. Aí você fala assim, não, mas ele não vai comprar o carro, quem vai comprar o carro sou eu. Mas você vai comprar o carro para levá-lo de lá para cá? Então, é para você, tá? Então, verifica tudo isso e não perca a chance de usufruir do que a lei te assegura como direito.